Nós vamos a Porto Alegre porque o Grêmio está numa situação bem delicada, não é? Bem delicado o time do Grêmio. Lanterna do campeonato, quem diria, hein? Quem podia imaginar quando o campeonato começou que o Grêmio, depois de 10 rodadas, seria lanterna do brasileiro? Mas tem gente chegando para tentar resolver esse problema lá no Grêmio. E o Taigor Jank, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, está com a gente e vai trazer aqui os detalhes desta quinta-feira do Grêmio, estendendo o tapete vermelho, quer dizer, vermelho não, tapete azul pro Felipão, né, Taigor? Boa noite. Boa noite, Capri. Abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui na Band. Eu tô dando uma mudada aqui pra melhorar um pouco a conexão, mas o Filipão já tem data, inclusive, pra estrear, e olha só, é tanto tapete azul, Capri, que o Filipão vai estrear num clássico Grenal, da mesma maneira que aconteceu na última passagem do Filipão aqui pelo Grêmio, que foi em 2014. Ele também estreou naquele momento em um clássico Grenal. Não foi um clássico Grenal de boas lembranças para o torcedor gremista, porque o Grêmio perdeu por 2-0 no Beira-Rio, mas agora o Filipão tem novamente a oportunidade de escrever mais um capítulo da história que ele tem com o Grêmio, que é uma história de muitos títulos, de muita identificação com o torcedor. Ele chega com uma função de tentar respaldar o grupo de jogadores e blindar um pouco também o vestiário do Grêmio por todo esse clima conturbado que existe na arena por conta dos resultados ruins e de tentar injetar um pouco de ânimo, né, Capri? O Grêmio não conseguiu vencer ainda no Campeonato Brasileiro, é o pior começo de Campeonato Brasileiro da história do Grêmio com o Thiago Nunes e tenta agora, através do Filipão, arrumar um pouco essa casa. Ô Taigor, o Felipão era unanimidade aí no Grêmio, entre a diretoria, torcedores. Quando eu digo unanimidade, claro, não é 100% que eu tô dizendo, mas assim, era o técnico que a diretoria efetivamente queria e que o torcedor realmente estava esperando nesse momento? Era o Felipão? Na parte do torcedor houve uma aprovação muito grande, Capri, e houve um apelo popular bem forte também, principalmente pela experiência negativa que o Grêmio teve com a chegada do Thiago Nunes, que era um técnico que não tinha tantos poderes assim. O Grêmio sai de um trabalho do Renato Portaluppi, que era praticamente dono do vestiário do Grêmio, a direção pouco conseguia se intrometer na política de futebol gremista, se tenta romper com isso, vem o Thiago Nunes e a experiência não é boa. Então, o torcedor do Grêmio aprovou muito a ideia de um cara com identificação, com história do Grêmio, que possa retomar um pouco aquele modelo do Renato. Só que na direção, não é que não era unanimidade. O Filipão era o nome mais benquisto entre os dirigentes do Conselho de Administração, os dirigentes do Departamento de Futebol, pessoas influentes nos bastidores do Grêmio. Só que tinha um cara que não era muito afim do Filipão, um tal de Romildo Bolzan Júnior, que é o presidente do Grêmio nos últimos 5 anos. A saída do Filipão do Grêmio em 2015 é uma saída conturbada. O Filipão faz críticas públicas ao presidente Romildo Bolzan Júnior, que também publicamente rompe alguns laços com o Luiz Felipe Scolari durante a parte final daquela trajetória. Então houve também um desacerto público, um desacerto pessoal entre as duas partes, e o presidente Romildo não queria o Filipão. Tanto que, na segunda-feira, após a demissão do Thiago Nunes, o Conselho de Administração do Grêmio se reúne para definir o novo técnico, que ali tenta convencer Romildo de contratar Filipão e não consegue. Tanto que o Grêmio na segunda noite, e isso é espetacular, né? O Grêmio na segunda noite anunciou que efetivou o técnico interino para os próximos jogos. Só que no outro dia, esses próximos jogos se tornou próximo jogou, porque foi só a partida contra o Palmeiras a oportunidade dada ao técnico interino, o Thiago Gomes. Com a chegada do Filipão, ele já treina no Grenal. Então, era uma unanimidade na torcida, a gente pode dizer, muitos torcedores sim queriam o Filipão, mas na direção, o presidente Romildo teve que ser convencido a contratar o Filipão. Acabou sendo convencido e o Luiz Felipe Scolari já está aí, inclusive, de contrato assinado. E Taigor... Muito bem. Agora, é verdade, já vou te passar, claro, Gabi, só mais uma dúvida aqui com o Taigor. O Taigor, é fato que o Felipão ia ser apresentado hoje, mas por causa do 7-1 transferiram para amanhã a apresentação dele para
ele não ficar sendo questionado e não ser apresentado numa data tão emblemática? É fato isso, São hipóteses que se levantam, né, Capri? É difícil a gente ter essa confirmação, o Grêmio até nos bastidores não fala isso. A apresentação ela é amanhã, porque de acordo com o Grêmio, amanhã será o primeiro contato do Filipão com os jogadores. O Grêmio retornou hoje à tarde de São Paulo, treinou em São Paulo, volta para Porto Alegre, não treina hoje aqui em Porto Alegre, o Filipão está morando aqui na região metropolitana, então só amanhã que ele vai ter o contato com os jogadores. Essa foi a explicação oficial de o porquê o Filipão será apresentado amanhã. Depois do treino, que acontece pela manhã, o Filipão será oficialmente apresentado, mas é uma coincidência, né? Tiraram a apresentação de hoje que marcaria os 7 anos daquele fatídico 7-1. Agora sim, Taigor. A Gabi. Vamos lá, Capri. Boa noite pra você, Taigor. Eu concordo mais com os torcedores do que com o Romildo Bolzan. Acho que o Felipão é um ótimo nome pra agora, especialmente por ser um gestor de pessoas. Acho que o Grêmio, no papel, funciona muito bem e o Felipão pode chegar pra recuperar a confiança desses jogadores. Mas chega num momento muito complicado, né? Vai estrear num Grenal, que pode ser muito bom pra ele, né? Pode aliviar essa tensão e vai num momento em que o Inter também não tá aquelas coisas também, né? E a minha pergunta pra você, Taigor, é justamente sobre esse jogo, porque pro Grenal o Felipão vai ter pelo menos 2 desfalques por causa da seleção olímpica, né? Vamos colocar um desfalque com certeza que é o Breno, Gabi, porque assim, o Matheus Henrique, que também vai para a seleção olímpica, tem muito torcedor pedindo a saída do Matheus Henrique do time. Não só pelas questões de futebol, a bolinha do Matheus Henrique por aqui, ela tá bem pequenininha mesmo nos últimos jogos. Ele é um dos caras mais visados pela torcida por conta desse desempenho ruim do início do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Muita gente pede, por exemplo, Darlan como titular ou o Fernando Henrique, que é um jovem recém-subido das categorias de base, na vaga do Matheus Henrique, e também pelo comportamento do Matheus Henrique, que disciplinarmente teve alguns problemas. A gente lembra a partida contra o Santos que ele deu um chilique com o Thiago Gomes na beira do gramado. O Grêmio ainda disse que multou o jogador, teve que pagar dezenas de cestas básicas por conta daquele episódio, mas houve um episódio, sim, um capítulo de indisciplina, que o próprio Matheus Henrique veio a pedir desculpas. No último jogo contra o Atlético Goianiense, que era o jogo de vai ou fica do Thiago Nunes, e acabou indo de fato com a derrota por 1-0, o Matheus Henrique bateu boca com o Kahneman. O Matheus Henrique é um cara que não está rendendo dentro de campo e fora de campo tem se destacado por esses episódios de indisciplina, de descontrole com o técnico, com companheiros, com lideranças do elenco. O torcedor não está muito de bem com o Matheus Henrique, não. E eu diria que um tempinho para a cabeça do Matheus Henrique, um tempinho para a torcida do Grêmio relevar um pouco as situações em que o volante se meteu ao longo dos últimos dias com ele em Tóquio, disputando, quem sabe, um bom Jogos Olímpicos com a seleção brasileira, pode fazer bem para as duas partes. O Breno, sim. O Breno é um desfalque porque o Breno talvez tenha sido a grande contratação sem ter sido contratado do Grêmio em 2021. A gente faz um retrospecto dos últimos 2-3 anos do Grêmio, que buscou um goleiro para substituir o Marcelo Groi, tentou o Vanderlei, não deu certo. Tentou o Paulo Vitor, não deu certo. Tentou o Júlio César, que veio do Fluminense, não deu certo. Deu certo quando apostaram no garoto, o Breno. E esse vai ser um grande desfalque, sim, pro Grêmio. Tem o reserva, que é o Gabriel Chapecó. Também um garoto que não foi tão mal assim nas oportunidades que teve. É um goleiro com alguma qualidade e que vai ter aí um mês para mostrar também o seu potencial. Mas são 2 desfalques, principalmente o Breno, importantes. E o Filipão já vai poder mexer um pouco o time sem o Matheus Henrique, algo que o torcedor vinha pedindo já para o clássico do próximo sábado. E Taigor, um nome que a gente sempre fala, né, quando se trata do Grêmio, por tudo que ele já mostrou de capacidade técnica que tem, mas mostrou também um lado bem displicente, um lado que parece não muito interessado com o que está acontecendo, né, durante os 90 minutos, que é o Jean-Pierre. Ontem no jogo contra o Palmeiras, o time inteiro do Grêmio foi muito mal, parecia um time que realmente está na ponta da tabela, brigando por título, e não contra o Lanterna, mas um time de uma divisão inferior. Ontem o Grêmio parecia um time amador contra o Palmeiras, porque não conseguiu levar nenhum perigo ao Jailson, não só aquela bola do Ricardinho numa falha do zagueiro Luan. Como que você acha que o Filipão pode mexer
com essa estrutura e com a mentalidade de alguns jogadores que a gente sabe que tem potencial, mas que há muito tempo não vem jogando bem, mais específico o Jean-Pierre, né? Porque a gente sabe que o Filipão, ele tem essa questão da família escolar e tem essa questão de chamar a molecada, gosta de conversar com todo mundo. No Palmeiras mesmo, ele adotou o Dudu como se fosse o filho dele, o Dudu o chama dessa maneira, né? Fala que o Filipão é um segundo pai para ele no mundo esportivo. Então, como que você vê essa chegada do Filipão para levantar a moral desses jogadores que têm talento, mas que não estão jogando bem? Cara, o Jean-Pierre é impressionante, né, Gustavo? Assim, e você destacou o aspecto físico do Grêmio ontem, chamou muito a atenção, né? O Palmeiras atropelou o Grêmio tática, técnica e principalmente fisicamente desde o começo, uma superioridade absurda. O Palmeiras tirou o pé do jogo com 20 minutos de partida. Se mantém o pé embaixo, cara, é 7-1 de novo, é 10-0 no Grêmio. É impressionante a superioridade que o Palmeiras mostrou em cima do Grêmio. E também pelo aspecto físico, né? A gente tem alguns jogadores do Grêmio que claramente estão desembocados, como a gente fala por aqui. O Douglas Costa é um deles. O Douglas Costa é craque, mas não tá no 100% das suas condições, tá sendo sacrificado. E o Jean-Pierre, gente, olha, o Jean-Pierre, ele teve problemas com o Renato, problemas de ordem pessoal também, os dois não se gostavam, não se davam. Jean-Pierre não gostava do Renato, o Renato cobrava muito do Jean-Pierre, e todo mundo pensava, bom, agora o Renato foi embora, o Jean-Pierre vai voltar a jogar porque o Thiago Nunes conhece ele da base e vai botar o guri para jogar. Botou o Jean-Pierre para jogar. E o Jean-Pierre não rendeu. O Jean-Pierre foi pro banco. No último jogo do Thiago Nunes, que é a partida contra o Atlético Goianiense, ele tenta, como uma sacada, um ressurgimento, Jean-Pierre vai ser o nome da mudança. E não foi. O Jean-Pierre, no mesmo modo de pouca intensidade, no mesmo modo de pouco envolvimento e pouca capacidade física no jogo, o Jean-Pierre é um cara que é um meia. O Renato cobrava muito que ele tinha que pisar na área, mas daqui a pouco tu vê, ele desliga um disjuntor de uma maneira que ele vira um terceiro zagueiro e fica dando passe lá na zona morta, lá atrás, sem participar do jogo. É uma falta de envolvimento que preocupa não só a comissão técnica, não só a torcida, mas preocupa a direção do Grêmio, que assim, já tá quase desistindo do Jean-Pierre, gente. Ele é um jogador que nasceu em 98, ele tem 22 anos, ele tinha um potencial de venda para a Europa, se falou em seleção brasileira, e que ele não conseguiu confirmar. No início do ano, teve uma proposta da Major League Soccer, de um time do Canadá, pelo Jean-Pierre, de 5 milhões de dólares, que o Grêmio recusou. Assim, se chegar uma proposta próxima disso hoje, o Grêmio libera, porque o Grêmio vê que o Jean-Pierre não consegue se recuperar. Pode o Filipão recuperar o Jean-Pierre? Pode ser, a gente já viu o Filipão fazer muita coisa nesse aspecto de recuperar jogadores. Agora, o Jean-Pierre tem que recuperar um pouco o Jean-Pierre, né? Não foi com o Renato, não foi com o Thiago Nunes, pouco me faz crer que será com o Filipão. Mas a tenteada é livre, como a gente fala por aqui. O Filipão vai tentar sim resgatar esse jogador, porque bola no pé ele tem, qualidade técnica ele tem. Faltam essas questões de envolvimento e até capacidade física do jogo, que ele mostra que está bem abaixo ultimamente. Valeu, Taigor! Bom trabalho pra você aí, hein? Boa sequência aí de trabalho, uma boa cobertura aí da chegada do Felipão mais uma vez ao Grêmio. Até a próxima. Valeu, Taigor! Valeu, Capri. Abraço pra ti, pro Gustavo, pra Gabi, sempre na audiência de vocês aí, sempre à disposição também. Quando precisar, só prenda um grito. Abraço, bom trabalho pra vocês.